Alto do Paraíso. A escola não tem internet, a escola não tem livro, tal, não sei como é que você vai ter que dar aula? Você vai ter que se virar, né? Se você é uma pessoa que tem um conhecimento, se você já atingiu um certo grau de iniciação, você consegue ter uma coisa chamada criatividade para resolver isso aí, tá certo? Você dá um jeito, você se vira, né? Se o candidato se tornou maduro tanto quanto ao descrito, recebe então aquilo que simbolicamente se denomina trago do esquecimento. Ele será iniciado principalmente no mistério referente a como se pode atuar sem deixar-se perturbar constantemente pela memória inferior. Para iniciado, isto é necessário. Terá de ser capaz de aniquilar os véus da memória que se estendem ao redor do ser humano em cada momento da vida. Isso me faz pensar o seguinte: aquelas mágoas, aquelas decepções, porque tem gente que tem muito rancor, tipo assim, eu, por exemplo, que guardo rancor na geladeira e tiro aos poucos, tem que se aprender a se livrar disso, tá certo? Porque exatamente pessoas e situações do passado que me fizeram mal, eu preciso ter que esquecer, tá certo? Isso é passado, isso já foi. Qual é a experiência que eu trago para os dias de hoje de melhor? O que essa desgraça, o que esse ruim que essa pessoa me fez, né, pode advir de melhor para mim? Por exemplo, eu sofri um acidente de moto. Eu estava na minha moto, sentado, o sujeito veio com a frente do carro, bateu e eu quebrei minha perna, tive fratura exposta. Eu vou querer matar o cara? Não. Ainda mais aí perdi na justiça, porque a juíza entendeu que ele estava alcoolizado, mas não embriagado. E que na verdade ele estava na faixa dele, né? E eu é que estava ocupando a faixa dele e passei para mim e ele se perdeu todo, se embananou todo. Mas na verdade não foi bem isso, né? Ele simplesmente fez a curva e entrou na minha faixa, me acertou, quebrou minha perna, né? Bom, eu já estou há quase um ano parado, vou ficar mais 6 meses, ou seja, 18 meses. Que de bom pode ter advindo desse acidente? Em primeiro lugar, eu queria estar aqui no Riviera, onde eu já estou, no meio do mato, perto de cavalos, perto da represa, só tem mato aqui, né? Não tenho TV a gato, nem faço muita questão de ter, e eu estou fazendo o quê? Eu estou estudando, pura e simplesmente. Então o lado bom disso é que eu tenho lá minha biblioteca, né? Que vocês já devem ter visto aí em algum vídeo e tudo mais, e eu estou aproveitando para estudar. Esse é o lado bom de ter visto isso, de ter vivenciado isso. O outro lado é o seguinte: mudança na alimentação. Uma alimentação pró-vegana e também bebendo mais água e menos refrigerante, menos cerveja, menos vinho. Claro que de vez em quando eu saio, bebo, tal e tudo mais, mas isso é de vez em quando, não é sempre, né? Bom, vamos lá. Continuando. Para o iniciado isso é necessário. Terá de ser capaz de aniquilar os véus da memória que se estendem ao redor do ser humano em cada momento da vida. Obviamente, não se quer dizer com isso que deva renegar a experiência obtida na vida. Sim, não está pedindo para você renegar sua experiência, né? Mas, como iniciado, o indivíduo deve ter a faculdade de julgar cada nova vivência a partir de si e deixá-la atuar sobre si, livre de todo o passado. Ou seja, cada experiência que o sujeito tiver, antes dele julgar, ele deveria atuar isso, deixá-la atuar primeiro. Tá certo? Primeiro você se livra dos preconceitos, tal, deixa a experiência acontecer. Depois que aconteceu, para, pensa, né? Contempla, por aí vai. Se julga o novo em função do velho, estaria à mercê do equívoco. É aquela famosa situação, né? Ai, olha, desde que o mundo é mundo, é assim, tal, né? O segundo trago oferecido ao iniciado é o trago da memória, né? É o trago da memória. Cadê? Por seu intermédio, ele adquire a faculdade de ter permanentemente presentes no espírito mistérios superiores. Para isso, a memória comum não seria suficiente. Olha que interessante, hein? Não basta apenas sabê-las, mas ser capaz de aplicá-las nas atividades vitais tão naturalmente como a pessoa comum come e bebe. Elas terão de tornar-se exercício, hábito, inclinação. Não se deve ter de refletir sobre elas no sentido comum. Elas terão de expressar-se por meio do próprio indivíduo, fluir através dele como funções vitais do seu organismo.
Assim ele virá a ser, em sentido espiritual, cada vez mais aquilo que para que no físico a natureza o fez. Vou ler esse final aqui. Assim ele virá a ser, em sentido espiritual, cada vez mais aquilo que para o que no físico a natureza o fez. Ou seja, o seu engrandecimento espiritual, digamos, você vai atingir esse engrandecimento espiritual quando você tornar esses bons hábitos memória. Porque no fundo são bons hábitos. Tá certo? No fundo são bons hábitos. Bom, gente, eu fiz um vídeo sobre a iniciação, mas acontece que tem capítulos anteriores aqui dos quais eu não fiz vídeo. E nem quis fazer mesmo, né? Eu já quis cair logo para a iniciação, né? Estão todos eles sublinhados aqui, ó, iluminação, preparação, né? Graus de iniciação, preparação, a iluminação, é isso aí mesmo, controle de pensamentos e de sentimentos, né? É bem interessante isso aqui, né? E aí eu entrei na iniciação, né? Então agora formalmente já terminei e vou para considerações de ordem prática, né? Esse aqui é um livro inclusive interessante para se utilizar nas aulas de ética, né? Ele seria complementar a essas aulas de ética que muitas pessoas, de certa forma, estão querendo saber até um pouco mais, mas assim, digamos, para levá-los além. Tá certo, pessoal? Bom, então é isso aí. Muito obrigado pela sua atenção. Tchau!